Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato, seja bem-vindo a mais uma aula sobre o Excel. Essa aula é bem específica, primeiro, porque eu não estou no meu cenário habitual, por isso que você está vendo essa imagem na tela. Segundo, eu estava participando de um grupo de discussão no Facebook e aí mandaram uma dúvida bem interessante. Eu separei aqui uma planilha, eu criei aí uma solução para um problema apresentado, bem interessante que eu resolvi compartilhar com vocês. Note que nós temos aqui várias listas com vários dias diferentes lançados na mesma planilha. Recomendado seria transformar tudo isso numa tabela, colocando uma data, para cada item, uma embaixo da outra, para que nós possamos montar uma tabela dinâmica. Para isso precisávamos utilizar aí o ETL, fazer um ETL dos dados ou um tratamento desses dados. Mas eu resolvi isso aqui com uma função do Excel, que você conhece bem, uma função chamada SomaCs e o uso de uma função chamada desloc. Então nós vamos utilizar aqui a SomaCs e a desloc para resolver esse problema. Essa solução diz o seguinte: quando eu digitar aqui um item, eu gostaria de ter o totalizador desse item. Veja que o arroz aparece na lista do dia 22, mas não aparece na lista do dia 23. Aparece no dia 24 e assim sucessivamente ele vai sendo alternado. Como somar todas as quantidades de arroz com uma única função? Vamos começar utilizando aqui a função SomaCs, que é ela que vai fazer a somatória. O nosso intervalo de soma, ele é aquela região onde nós vamos selecionar os nossos dados, mas tem uma pequena característica aqui diferente. Se você sabe, a função SomaC, geralmente, vou utilizar aqui uma explicação mais rápida. A função SomaC, ela precisa de um intervalo de onde esteja um critério para a contagem. Então, se eu selecionar esta região aqui, ele vai procurar nesse intervalo, ponto e vírgula, o critério que eu disser, que é o arroz. E quando isso acontecer, ele vai utilizar o intervalo soma, que é essa faixa de dados à direita. Perceba que para o critério eu utilizo aqui a faixa B, ou as minhas células que estão na coluna B, e a somatória é feita com a quantidade da coluna C. Quando eu der um Enter, nós vamos ver aqui que o arroz teve apenas uma unidade aqui comercializada. Só que para fazer isso para toda a nossa tabela, nós teríamos que utilizar aqui vários SomaCs. E eu resolvi isso de uma outra forma, utilizando a função desloc. Igual SomaCs. Abro parênteses. A função SomaCs ela tem uma característica diferente da função SomaC. Ela, por si só, ela já precisa logo no começo do intervalo de soma. Aquilo que eu vou somar. Você viu no exemplo da função SomaC que o que eu quero somar está uma casa à direita, certo? Então nós vamos fazer aqui uma brincadeira. Nós vamos utilizar a função desloc para deslocar a minha matriz quando ele encontrar a palavra que eu estou selecionando. A partir da minha célula 1, ponto e vírgula. Quantidade de linhas. Eu poderia criar uma faixa dinâmica de dados, mas por enquanto o que eu vou fazer? Nós vamos trabalhar com essa função. A quantidade que eu quero deslocar para baixo ou para o lado é 0. Eu quero que a minha lista comece a partir dessa posição. Colunas. Quantas colunas eu quero que ele se desloque para a direita ou para a esquerda? É aqui que mora o segredo. Então eu quero que ele se desloque uma coluna para a direita a partir do momento que ele for montar a minha matriz. Ponto e vírgula. Altura das colunas. Ao invés de utilizar aqui uma lista dinâmica de dados, porque eu coloquei a minha função aqui na parte de baixo, você poderia criar uma lista dinâmica para isso. Não vou complicar a explicação, eu vou tentar facilitar ao máximo. Então a altura vai ser dado pelo número de linhas de toda a minha matriz. F4 para protegê-la, ponto e vírgula. Parênteses. Ponto e vírgula. A largura. Quantas colunas eu tenho nessa minha região? Então, cols de toda essa minha região de dados. F4 para protegê-la e vou fechar parênteses. A partir desse momento, nós temos aqui a nossa função desloc pronta. Vou fechar parênteses. Então, a minha matriz ela começará de B1 e vai vir até aqui L9. Aí ele pergunta, Alessandro, o segundo argumento aqui da função é o intervalo. Então, ponto e vírgula. O que eu quero? Onde estão os meus critérios? O meu critério está em toda a minha faixa de dados. F4 para protegê-la. Ponto e vírgula. E o critério é o que eu digitar aqui na célula 12. Vou fechar parênteses. Como aquela caixa de contexto sumiu, significa que a minha função está completa. Se eu pressionar a tecla Enter, nós vamos visualizar agora aqui a somatória do arroz 208. Vamos ver se deu certo. Clico aqui. Vamos achar mais arroz aqui, com o Ctrl pressionado, aqui e aqui.
Aqui na barra de status nós vemos a somatória de 208, então deu certinho. Se eu digitar então agora cebola e der um Enter, você vai ver que agora a cebola a quantidade é bem menor. 10 com 6, depois com 7 e 15. Se analisarmos a barra de status, 38. Então, mesmo que você tenha os dados desta forma, completamente irregulares, você pode utilizar aí a função soma-cs para fazer o cálculo. Lembrando de deslocar a sua matriz na hora de fazer a somatória. Porque a função desloca ela vai procurar os valores. Mantendo, né, na verdade, ela vai deslocar a sua matriz e aí a função da somatória vai ser feita sempre uma casa à direita do critério que você procurou. Então vimos aqui as funções soma-cs, desloque, lins e cols. Você ainda pode mudar a sua função, nós poderíamos arrastar isto aqui, deixa eu até copiar essa célula para baixo, para que você tenha aí a fórmula sendo explicada. Igual fórmula texto da célula de cima. Prontinho. Então você consegue, através de uma função, fazer a somatória dos itens que foram comercializados. Hoje é o dia 28/7, lembrando que no dia 31/7 o meu blog, o sigonerd.com, será eliminado. Eu tenho agora uma página nova no Facebook e convido você a pesquisá-la e segui-la. Nessa página não há um limite de contatos que eu já havia atingido de 5.000 pessoas. Então, vai lá no Facebook, se inscreva e acompanhe os trabalhos. Obrigado a você que acompanhou essa aula, desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro.